Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e nessa videoaula estaremos falando sobre a formação, da Europa moderna, mas focando a Espanha. Mas antes de eu falar sobre a Espanha moderna, eu vou citar dois conflitos para vocês, tá? Em que a Espanha, ou melhor, quando ela ainda não era um estado unificado, ela vai acabar se envolvendo. Um dos primeiros conflitos aí vai ser a Guerra da Itália, tá bom? Que vai ser o conflito entre a França e Fernando de Aragão, né, que era do feudo de Aragão, para essa predominância na região aqui da Itália, tá? A França, ela queria duas regiões, Milão e a região que a gente conhece aqui mais agrária, que seria de Nápoles, tá? Carlos VIII, que era rei da França, ele vai iniciar essa guerra, mas quem vai dar continuidade vai ser seu filho Luís XII, tá? Que vai acabar disputando essa região aqui com Fernando de Aragão. O Papa Júlio, que era muito favorável ao governo de Fernando de Aragão, lembrando que o feudo de Aragão e Castela, né, Isabel e Castela, eles eram conhecidos até como os reis católicos porque eles favoreciam muito a Igreja Católica. E o inverso também acabava ocorrendo, né? Então o Papa vai acabar criando o que a gente conhece como a Santa Liga, vai conseguir expulsar os franceses da região italiana. Só que Francisco I, que era sucessor de Luís XII, não vai se conformar com isso e vai acabar tentando fazer novamente essa conquista territorial, aonde, né, a Espanha e a França vão acabar vão assinar acordos, fazendo assim o seguinte, né, para não continuarem com essa briga e se desgastando financeiramente. Vão dizer que a França vai ficar com a região norte, que seria essa região aqui, tá bom? E a Espanha ficaria com a região sul, que seria essa região aqui, tá bom? Um dos próximos conflitos aí, né, que a Espanha vai acabar se envolvendo, vai ser uma briga novamente entre a França, né, e os espanhóis, que seria a dinastia de Habsburgo. Por qual motivo que vai acabar ocorrendo isso daí, né? Carlos I, ele sim que vai ser o primeiro rei da Espanha unificada, ele vai acabar recebendo essa região aqui do Sacro Império Romano Germânico. Então ele vai ser herdeiro de duas coroas. Além disso, ele tinha a dominância da região sul aqui da Itália, né? Além disso, quando ele recebe essa coroa, a França, vendo o Carlos I como uma grande ameaça, vai acabar declarando guerra, né, ao Habsburgo. Que nem vocês conseguem observar aqui, a França está totalmente isolada. Felipe II, que era sucessor e o próximo rei da Espanha, né, ele vai acabar dando continuidade nessa guerra, porque ele vai falar assim, quem é a França para querer se envolver em assuntos, né, do Habsburgo. Claro que após muitos conflitos, após muitas guerras, né, a França e a Espanha vão acabar assinando um acordo dizendo assim o seguinte, que a Espanha e a Inglaterra vão acabar cedendo território para a França, mas em compensação, né, a França não vai poder mais, vamos dizer assim, brigar sobre a autonomia, né, da região aqui do Sacro Império Romano Germânico, e também a França deveria abrir mão, né, da região norte da Itália, entregando toda essa dominância para a Espanha, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, por que a Inglaterra vai se envolver nesse conflito, é que o rei da Espanha, Filipe II, ele era casado, tá, com a Maria I, tá, com a Maria de Tudor, a Maria Sangrenta, né, a famosa Maria Sangrenta da Inglaterra. Então, por esse motivo, a Inglaterra acabou cedendo território para a França também. Ok. Vamos aqui então, né, falar sobre a França, ou melhor, sobre a Espanha moderna, tá? Temos aqui esse personagem, Felipe II, a gente vai dizer que o reinado da Espanha ele vai ter o seu maior apogeu com Felipe II, porque Felipe II ele vai ter praticamente, né, as possessões aqui da Espanha, né, da Itália, do Sacro Império Romano Germânico, era casado, né, com a monarca da Inglaterra, e ele também tinha possessões aqui no continente americano. Lembrando que o território do continente americano era dividido apenas em duas monarquias, né?
Portugal e Espanha. Brasil pertencia a Portugal e todo o restante do nosso continente pertencia à Espanha. E tudo isso, né, estava aqui na mão desse grande governante, tá? Uma das coisas que ele vai acabar fazendo vai ser fortalecer a Igreja Católica, né? Como eu falei para vocês que os monarcas espanhóis eram até conhecidos como reis católicos, e por esse motivo ele vai unificar, né, todo esse território espanhol em torno do catolicismo. Uma das coisas que ele vai acabar fazendo é muita perseguição, né? Principalmente com os mouros. Quando ele consegue reconquistar a região de Granada, né, aqueles mouros que continuarem vivendo nessa região, ou eles se convertem ao catolicismo, ou eles vão ser expulsos desse território. Muitos acabaram, né, deixando essa região, e outros acabaram se convertendo ao catolicismo. Com isso também vai acabar surgindo as guerras de independências dos Países Baixos, tá? Isso daqui vai ser bastante interessante porque tem relação a esse fortalecimento, né, que Felipe II vai tentar fazer da Igreja Católica. A região dos Países Baixos, vou até voltar aqui, que seria mais ou menos essa região aqui que dá para vocês observarem, eles faziam fronteira com o que a gente conhece hoje como se fosse a atual Alemanha, tá? E por conta da reforma protestante de Lutero, que eu já tinha falado para vocês, né, em aula, essa região, eles eram predominantemente protestantes. E quando Felipe II ele começou a fazer, né, essa perseguição, no ano de 1568, então começou a guerra de independência, né, desses países, porque eles queriam se tornar, né, protestantes, e como eles não tinham liberdade de culto, então vão começar, né, fazer essa guerra. Claro, gente, que uma coisa que eu quero citar é que essa guerra ela vai ser uma guerra muito longa, vai surgir no ano de 1568, que nem eu já citei para vocês, mas ela só vai ser finalizada no ano de 1648, tá bom? Quem é que vai ser o grande líder aí, né, dessas guerras de independência? Vai ser o Guilherme de Nassau. Ok, claro que o Felipe II, ele vai conseguir subjugar esses revoltosos. O Guilherme de Nassau, ele vai ser morto no ano de 1584, só que a luta não vai terminar e ele vai, né, dar continuidade, vai dar prosseguimento, até que a gente vai ver que alguns países vão acabar apoiando, né, essa independência aí. Entre esses países que vão acabar apoiando essa independência dos Países Baixos vai ser a própria Inglaterra, durante o reinado de Elizabeth I, tá bom? Claro que eu vou gravar uma videoaula para vocês falando sobre a dinastia Tudor, e aí eu cito, né, tanto Maria I, e eu cito para vocês também o reinado de Elizabeth I, tá bom? Então, a gente acaba até abordando, voltando um pouco mais esse assunto aí, ok? Vamos aqui então, né? Eu falei para vocês aqui, né, sobre a Guerra de Independência. Vamos falar sobre a Vitória de Lepanto. O que foi a Vitória de Lepanto, né? Os turcos, né, eles tinham uma predominância na região do Mar Mediterrâneo. E isso daqui acabou trazendo uma grande satisfação, porque a região da Itália, como pertencia, né, aos espanhóis, eles estavam se vendo prejudicados aí nesses comércios na região do Mediterrâneo. E o Felipe II ele vai conseguir destruir, né, a frota dos turcos, e isso vai acabar fortalecendo e trazendo bastante prestígio, né, para Felipe II, e vai fazer com que, né, a sua armada acabe tendo um papel de destaque e trazendo, vamos dizendo aí, uma vitória bastante significativa, né, para o Felipe II. Vamos falar aqui sobre a anexação de Portugal. O reino de Portugal, né, durante esse período, ele tinha um monarca chamado Dom Sebastião, tá? Dom Sebastião também era muito católico fervoroso, e ele vai acabar fazendo uma excursão, o que a gente vai chamar de cruzada, né? Ele vai acabar fazendo uma cruzada favorável à Igreja Católica, só que Dom Sebastião ele vai morrer e não vai deixar herdeiros, tá bom? Nesse caso aqui, o Felipe II
como ele era neto de Dom Manuel, ele vai acabar reivindicando o trono de Portugal. E vai ser durante esse período que a gente vai chamar que vai ser a União Ibérica, em que essa região aqui, que nada mais é do que uma península, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Uma península, ela é banhada, né? 3 lados pelo mar. Tudo isso daqui vai pertencer a Felipe II. Então, vamos voltar aqui o mapa, gente. Então, a região aqui da Península Ibérica, tá? O Sacro Império Romano Germânico, a Itália e todo o continente americano vai pertencer a esse sujeito aqui, tá? Claro que ele vai conseguir até outras possessões em outras regiões aí, mas eu tô citando aquelas de maior impacto econômico aí durante o governo dele, tá? Quando é que Portugal ele vai se tornar independente novamente? Apenas no ano de 1640, tá? Que os próprios portugueses vão acabar fazendo, né, um levante e vão conseguir se tornar independente. Mas isso, deixando bem claro aí para vocês, não vai ser no reinado de Felipe II, mas sim vai ser no reinado de Felipe IV, tá bom? Vamos falar aqui então, né, sobre a Invencível Armada. O que foi essa Invencível Armada? Ela nada mais eram do que essas frotas, né, de guerra. Vai ter um episódio, eu vou estar citando para vocês e depois eu vou falar novamente quando a gente estiver falando sobre a dinastia Tudor, né, sobre a Inglaterra moderna, e aí vocês vão entender um pouco mais, tá bom? Felipe II, né, que nem eu tinha dito para vocês, ele era, né, marido da monarca da Inglaterra, que era Maria I, a Maria Sangrenta, a Maria de Tudor, né? Só que quando ela morre, quem acaba subindo, né, ao trono vai ser a sua irmã, sua meia-irmã, que no caso seria Elizabeth I, a filha lá do Henrique VIII, com a Ana Bolena, que eu já contei a história para vocês, né? E vai ocorrer um episódio na Inglaterra em que a Maria Stuart da Escócia, que era bisneta de Henrique VII, que também tinha direito ao trono inglês, ela vai acabar sendo executada pela Elizabeth I. E por conta dessa execução da Maria Stuart, né, o Felipe II, ele vai acabar declarando guerra à Inglaterra, né? Então ele vai falar assim: como você matou uma monarca, né, católica, parente da minha esposa, ela sim que era herdeira do trono, e como assim você matou ela, Elizabeth I? Então eu vou declarar guerra com você. E aí, né, em meados do ano de 1588, ele vai acabar mandando, né, a frota espanhola com mais de 100 navios, tá? E cerca de 30 mil homens. Então, por isso que eu peguei essa imagem aqui, né, que seria uma representação desse conflito entre os espanhóis e ingleses. Dá até para vocês verem aqui, né, a bandeira da Inglaterra, a bandeira, né, da Espanha e essa luta aqui, né, que acabou ocorrendo. O que ninguém imaginou era que os ingleses eles iam conseguir vencer, né, essa invencível armada espanhola. Isso daqui é muito incrível, né, porque Felipe II, ele era um cara assim, vamos dizer, tão arrogante, né, que ele deu até o nome de Invencível Armada, como se nessa frota dele nunca fosse ser derrotada, né. Ele teve uma perda aí, né, lembrando que ele mandou 30 mil homens, ele perdeu 20 mil homens, e ele tinha mandado 100 navios e ele só conseguiu recuperar 50, tá? A partir dessa derrota, né, a hegemonia, né, espanhola, ela foi se deflagrando cada vez mais, e a Inglaterra, ela foi surgindo, né, como uma grande potência aí desse período, tá bom? Aqui eu já vou falar para vocês, né, sobre o declínio, né, com essa derrota da Invencível Armada, acabou deflagrando aqui, né, não só o reinado de Felipe II, mas também dos seus sucessores, tá? Felipe II, né, ele acabou gastando muito dinheiro em guerras contínuas, então ele abalou muito a economia espanhola. Grande parte do ouro que vinha das colônias americanas era levado para fora da Espanha como forma de pagamento de juros, empréstimos
e principalmente de artigos importados, tá? Claro que quando ele morre, acaba assumindo o Felipe III, só que o enfraquecimento da economia espanhola, ela vai acabar chegando muito no extremo. E grande parte das rendas, né, do Estado espanhol, ela destinava-se apenas, gente, imagine, aos burocratas e aos nobres, né? Então, o que se conseguia, né, com o que conseguia de dinheiro durante o reinado de Felipe II era apenas para pagar a nobreza, né, e os burocratas. Então, imagine, né, no reinado de Felipe II tá um apogeu tão grande, e após a derrota da Invencível Armada, né, esse declínio, ele vai ser muito rápido, né, vai ser uma coisa assim, muito extraordinário. Durante o governo de Felipe IV, né, eu já tinha citado para vocês que Portugal, ele conseguiu, né, a sua independência, então eles já perdem esse território, não só isso, no continente americano acabam perdendo o Brasil também, que volta para a mão dos portugueses, tá? A Espanha, ela também vai acabar entrando na Guerra dos 30 anos, não vou falar sobre a Guerra dos 30 anos nessa videoaula, porque eu vou preparar uma videoaula para vocês, só citando sobre a Guerra dos 30 anos, tá? Porque é uma guerra aí bastante detalhada, bastante... não que seja difícil de estudar, pelo contrário, é muito fácil, mas eu quero dedicar uma videoaula falando só sobre esse assunto, tá? E também vai ser durante o reinado de Felipe IV que também vai ocorrer a revolta da Catalunha, tá? Então a gente vê aí que todo o apogeu da Espanha, ele vai acabar, né, se perdendo conforme, né, os outros sucessores de Felipe II, ele vai acabar assumindo, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso ficou dúvidas, podem colocar aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que essa videoaula eu falei só sobre a Espanha, mas em outras videoaulas eu vou vir focando sobre a França, sobre a Inglaterra e também vou fazer uma videoaula falando só sobre a Guerra dos 30 anos, tá bom? Beijo, beijo, turma, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.